E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 3, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Chaotiar. Chaotiar e seus subordinados aceleraram o ritmo, enquanto se dirigiam para o local dos Quagoas. Eles saltaram, de telhado em telhado, a velocidades alucinantes. Já que ela já estava de armadura, ela não precisava se preocupar com as várias camadas de enchimento de peito dentro de sua roupa. Ela olhou de volta para Aura, que estava seguindo por trás. O fato de que ela estava sendo seguida por uma guardiã que deveria permanecer ao lado de seu mestre foi a prova de que Ainz ainda não confiava nela. Isso era apenas natural. Ela poderia não se lembrar de seu fracasso, mas ela ouviu os detalhes dos outros. Embora seu compassivo mestre dissesse: Chaotiar, você não fez nada errado, algo assim não poderia ser verdade. Assim, ela estava esperando por uma chance de limpar o fedor do fracasso de si mesma, mas infelizmente, essa chance não havia chegado. Aura poderia tê-la consolado, mas não era isso que Chaotiar queria. Chaotiar olhou para frente. Seu olhar estava cheio de força. Ela não se permitiria cometer erros nessa jornada. Em pouco tempo, eles chegaram a uma edificação perto de seu objetivo. De um telhado, Chaotiar olhou para baixo, vendo os Quagoas. Havia muitas silhuetas visíveis, do tipo que os Hanzos haviam descrito. Chaotiar falou: E agora? O que devo fazer, Arinso? Chaotiar ponderou o assunto. Aura provavelmente ouviu o que ela disse, mas Aura simplesmente cruzou os braços, com a intenção de permanecer em silêncio. Isso também era esperado. Antes de Aura ter vindo que seu mestre lhe deu uma ordem: fique de olho nos movimentos de Chaotiar. Se ela parecer que está prestes a massacrá-los, faça-a parar de qualquer maneira, mesmo que você tenha que bater nela. Além disso, você não deve interferir nos planos de batalha de Chaotiar. Chaotiar também tinha sido informada de que Aura apenas observaria por trás, e ela não deveria ser usada em nenhuma operação de combate. Em outras palavras, toda a operação, do planejamento à execução, era de responsabilidade exclusiva de Chaotiar. Em primeiro lugar, ela deveria cumprir as ordens de seu mestre de forma perfeita e elegante. Ela abriu os punhos. Chaotiar falou: Hanzos. O Hanzo líder falou: sim. Os lacaios, com roupas de ninja, se reuniram diante dela. Chaotiar falou: eu quero ter certeza de que nenhum deles escape. Podem verificar se não há mais ninguém no túnel, Arinso. O Hanzo líder falou: certamente. Aguardamos o seu comando. Como esperado, dos servos de seu mestre. Seu inimigo não teria meios de recuar agora. A próxima coisa que ela precisava se preocupar era se o inimigo estivesse espalhado pela cidade. Claro, ela poderia levar algum tempo para caçar e reunir todos eles, mas ela queria evitar perder tempo. Já que seu mestre não lhe deu um limite de tempo, desperdiçar muito tempo seria uma prova de incompetência. Chaotiar falou: tudo certo, Arinso. Que tal isso? Chaotiar retransmitiu os detalhes do plano que ela havia pensado no caminho até aqui. Ela cercaria o inimigo e debilitaria todos dentro do perímetro. Em outras palavras, ela usaria os Hanzos para impedir a retirada, depois os compactaria em uma massa antes de eliminá-los de uma só vez. Claro, este plano era um pouco perigoso, dado que ela não conhecia as habilidades da oposição. No entanto, se o inimigo tivesse o poder de matar Chaotiar e os Hanzos, o reino do Arf não poderia ter sobrevivido por tanto tempo. Bem, ficou claro que Gondo não era um Dwarf especialmente fraco. Depois de despachar os Hanzos, Chaotiar contou 3 minutos. Ela tinha que fazer isso porque não tinha meios de se comunicar com os Hanzos. Felizmente, os Quagoas pareciam ter circulado seu comboio ao redor da edificação, sem intenção de se dispersar. Chaotiar falou: vamos começar, Arinso. Comecem como ordenado. Evitem que eles escapem para a área circundante. Depois de dar ordens aos undeads que ela trouxera, Chaotiar correu pelos telhados e pulou em frente aos Quagoas. Ao mesmo tempo, seus undeads pousaram ao redor deles.
eles tinham tomado o controle de todas as principais vias de comunicação ao redor da edificação. As rotas de retirada dos Quagoas foram quase completamente cortadas. Chautiar sentiu a confusão deles, e ela lançou uma magia, antes que eles pudessem se recuperar. Mas Robespierres, como ela esperava, eles não eram adversários de alto nível. Muitos dos Quagoa pararam de se mover, como se estivessem congelados. Aqueles Quagoas que não entraram na área de efeito da magia conseguiram se recuperar de sua confusão, mas nenhum deles tentou atacar Chautiar. Ela apareceu do nada e usou uma magia que nunca tinham visto antes para prender seus camaradas. Até mesmo escolher entre lutar ou fugir deve ter sido muito difícil para eles. Chautiar sorriu fracamente. Parecia que a conclusão a que ela chegara ao observá-los a de centrar a magia em um Quagoa de excelente aparência, de agora em diante conhecido como comandante, valera a pena. Mas Robespierres, ela lançou a mesma magia novamente, e agora, até mesmo os Quagoas, em fuga, foram neutralizados. Chautiar falou: se aproximem. Em resposta às ordens gritadas de Chautiar, o undead circundante diminuiu o perímetro. O Quagoa, dentro da edificação, ouviu Chautiar gritar, e sentiu a anormalidade em seus companheiros, mas era tarde demais para eles. Com um sorriso sádico crescendo em seu rosto, Chautiar bateu suas bochechas. Ela não podia ser descuidada. Seu fracasso no passado foi provavelmente por causa disso. Depois de recuperar a compostura, Chautiar invadiu a edificação. Mesmo que atravessar uma janela lhe garantiria o elemento de surpresa, ela considerou o esforço de atravessar e decidiu ir direto para a porta, usando-se como isca. O Quagoa, que a esperava, bateu as garras em Chautiar repetidamente. Chautiar pensou: 3 na minha frente, 4 no fundo, ninguém que se parece com um comandante. Eu deveria receber seus ataques e verificar quão fortes são. Chautiar não evitou seus ataques, mas suportou o peso da ofensiva Quagoa. Como esperado, ela não estava ferida. Chautiar só poderia receber dano de armas de prata mágicas. Alguns monstros de alto nível tinham ataques naturais que contavam como ataques mágicos, enquanto outros tinham ataques que contavam como danos de prata, mas era algo muito raro em monstros de baixo nível. Enquanto ela parecia esperar por isso, os Quagoas ficaram surpresos. Como se não acreditasse no que estavam vendo, o Quagoa ao redor tentou um golpe com as garras, mas sem sucesso. Chautiar falou: tudo bem, o experimento acabou. Vamos acabar aqui, Arinço. Mas Robespierres. Quando a magia foi lançada, todos os Quagoas presentes pararam de se mover. Chautiar falou: então, a seguir, Arinço. Chautiar olhou em volta, e viu um Quagoa no quarto ao lado, através dos restos de uma porta quebrada. Seus olhos arregalados continham a emoção que ela mais amava: medo. Enquanto Chautiar caminhava a longos passos para frente, os Quagoas sem saída tentaram fugir. No entanto, eles eram muito lentos. Para Chautiar, eles eram lentos como lesmas. Ela resistiu ao impulso de dar voz à risada zombeteira, e em vez disso, lançou uma magia nas costas deles. Não haveria escapatória. Chautiar não toleraria qualquer deslize. Agora que todos os Quagoas, dentro da edificação, haviam sido capturados, ela entrou no túnel, e encontrou 6 Quagoas, aos pés dos ranzos. Dados movimentos fracos de seus corpos, parece que eles ainda estavam vivos. Chautiar então perguntou aos ranzos: então, esses são os Quagoas que tentaram fugir, Arinço? O ranzo líder falou: sim. Ninguém mais conseguiu escapar por aqui. Como Chautiar não deixou ninguém escapar, podia-se considerar que sua missão foi executada perfeitamente. Chautiar falou: apenas por precaução, certifiquem-se que não haja mais ninguém à espreita dentro da edificação, Arinço. Depois disso, façam com que os undeads lá presentes levem os Quagoa para fora. Vocês podem dizer aos undeads para amarrá-los com cordas, certo? Vou esperar aqui até que terminem sua busca no interior, confirmando que ninguém mais está tentando fugir. Depois de receber as ordens de Chautiar, os ranzos pegaram os Quagoas no chão e voltaram para a edificação. Eles retornaram a Chautiar depois que 2 minutos se passaram.
Tendo completado sua tarefa com perfeição, Shaltiar emergiu da edificação, onde viu muitos quagos amarrados, e as formas de Ainz, Aura, Ranzos, Dwarf e Zeberu. Ainz falou: bom trabalho, Shaltiar. Parece que você cumpriu sua missão, e não deixou ninguém escapar. Shaltiar falou: sim, muito obrigado, Ainz-sama, Arinso. Ainz falou: agora, Shaltiar, eu lhe darei sua próxima missão. Interrogue-os, mas faça o melhor, para não machucá-los. Shaltiar falou: entendido, Arinso. Para começar, ela ordenou que os Undeads arrastassem um dos quagos que haviam sido capturados com magia. Em outras palavras, um dos primeiros cativos. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.